A manhã começou como qualquer outra em Seul, mas bastou uma única notificação para transformar o país inteiro em um turbilhão de emoções. O nome de Lee Jong-suk disparou para o topo das buscas em questão de minutos, enquanto jornais, plataformas digitais e comunidades de fãs ao redor do mundo entravam em estado de choque coletivo. A notícia parecia irreal, quase impossível. Como se tivesse surgido de um drama coreano de alto orçamento. Lee Jong-suk, aos 36 anos, estava se casando. E não apenas isso, o casamento acontecia naquele exato momento, em absoluto sigilo. Transmitido por insiders e jornalistas que tentavam captar cada detalhe de uma cerimônia cercada por um mistério que fascinava até quem nunca acompanhou sua carreira. Era como se toda a Coreia tivesse parado para assistir a um episódio ao vivo de sua própria história. A atmosfera em torno da cerimônia parecia pulsar com eletricidade. Nos cafés de Gangnam, universitários cochichavam enquanto seus celulares vibravam incessantemente. Em Busan, motoristas de táxi mantinham as rádios ligadas, vindo repórteres debatendo freneticamente sobre quem poderia ser a noiva. Nas redes sociais brasileiras, os comentários explodiam em português misturado com coreano, inglês e espanhol. Era um daqueles momentos raros em que o mundo inteiro parecia compartilhar a mesma emoção. Fãs do Brasil, Vietnã, Filipinas, Japão, Chile e até Portugal faziam transmissões ao vivo reagindo às mínimas atualizações que surgiam. Não acredito. Quem é ela? Isso é real? Se repetiam como um coro global. A cerimônia acontecia em um dos pontos mais reservados e exclusivos da região metropolitana de Seul, uma vila luxuosa em Acheul Village, cercada por pinheiros altos e estradas discretas que pareciam ter sido feitas sob medida para um evento que queria, e precisava, permanecer longe das lentes. A entrada principal estava protegida por 3 níveis de segurança. Todos os convidados precisavam apresentar um QR Code personalizado, assinar acordos de confidencialidade e deixar seus celulares em compartimentos lacrados. Guardas contratados pelas Park Security Coreia vigiavam cada canto da propriedade, monitorando o céu e bloqueando drones que tentavam se aproximar. Muitos jornalistas reclamavam nas redes sociais dizendo que nunca tinham visto um bloqueio tão eficaz. Até os vizinhos comentavam sobre um movimento incomum de vans negras entrando e saindo desde o amanhecer. E essas vans chamavam atenção por si só. Cada vez que uma delas chegava, fãs do lado de fora seguravam a respiração. Não era possível ver quem estava dentro, mas pequenos gestos denunciavam algo grandioso. Um ator renomado, reconhecido pelo corte de cabelo e pelos ombros largos, foi visto caminhando rapidamente para dentro, usando máscara, óculos e um casaco enorme mesmo sob o clima ameno. Outro convidado, um cantor extremamente querido pelo público coreano, chegou segurando uma caixa embrulhada com tecido tradicional bojagi, imediatamente levantando teorias sobre a importância do presente. Até um grupo feminino de K-pop apareceu discretamente, entrando com passos acelerados e cabeças baixas, como se temessem serem identificadas. Tudo reforçava a ideia de que a noiva não era uma pessoa comum. Em meio ao caos, a agência de Lee Jong-suk, Ixion Studio, finalmente quebrou o silêncio com uma declaração curta, calculada e ainda assim explosiva. Pedimos compreensão e respeito pelo momento privado do nosso artista. Nada além disso. Nenhuma confirmação sobre a identidade da noiva, nenhuma menção a rumores anteriores, nenhum detalhe adicional. Mas o que veio depois deixou a situação ainda mais intrigante. A empresa começou a apagar posts antigos que envolviam boatos de relacionamento do ator. Não apenas isso, o Instagram oficial desativou comentários por algumas horas, uma medida raríssima para uma empresa da indústria do entretenimento coreano. Para o público, era o equivalente a acender um sinal vermelho. Impossível não interpretar aquilo como um recado indireto de que havia algo a esconder, ou a proteger. A própria energia da cerimônia mudava conforme o sol se aproximava do horizonte. E então, como se fosse uma cena ensaiada de um filme, o primeiro vislumbre da noiva finalmente aconteceu. Um silêncio quase sagrado ocupou os arredores da vila. Lá do alto da escadaria de mármore,
Uma figura delicada surgiu. Vestia um vestido marfim com detalhes finos e brilhantes, bordados tão sutis que pareciam se dissolver na luz. A silhueta era elegante, esguia, carregando uma mistura de fragilidade e força que imediatamente chamou a atenção de todos que conseguiram vê-la, mesmo à distância. O cabelo estava preso parcialmente, com mechas suaves caindo sobre os ombros, adornadas por pequenos cristais em formato de gota, um estilo que fãs de música coreana descrevem como perfeitamente reconhecível. E então veio o detalhe que fez o mundo inteiro parar. Ao conversar com uma das coordenadoras do evento, sua voz, doce, macia, suave como veludo, ecoou por um breve segundo. Não foi necessário mais que isso para que milhares de fãs conectados às lives dissessem praticamente ao mesmo tempo: espera. Essa voz. Eu já ouvi antes. Nas redes sociais, começaram a surgir trechos de músicas que lembravam aquela mesma tonalidade. Perfis de análise vocal compararam ao vivo a respiração, o ritmo e até a leveza de cada sílaba. Muitos mencionaram, com uma ousadia nervosa, que a noiva parecia ter um timbre inconfundível, pertencente a uma das artistas mais respeitadas da Coreia. Mas ninguém ousava escrever o nome claramente. Era como um pacto silencioso, como se a verdade estivesse ali, estampada. Mas ainda assim fosse proibida de ser dita. Cada novo ângulo capturado por convidados ou staff, mais sinais surgiam. O modo como ela segurava o buquê, postura delicada, característica de uma artista acostumada a palcos íntimos. O sorriso tímido, quase melancólico, que parecia tocar o coração de quem o via. Alguns convidados, ao passarem perto dela, abaixavam a cabeça com um respeito incomum, quase reverente. Uma murmuração começou a circular entre fotógrafos infiltrados: se for quem estamos pensando. Este é o maior segredo da década. Enquanto a internet fervilhava, Jong-suk finalmente apareceu do lado de fora da sala principal da cerimônia. O ator vestia um terno branco impecável. Mas o que mais chamava a atenção não era a roupa, era a expressão. Os olhos levemente marejados, as mãos que tremiam discretamente enquanto ele ajeitava o botão da manga, o sorriso que surgia e desaparecia como se tentasse conter a avalanche de sentimentos. Staffs próximos afirmavam que nunca o tinham visto tão nervoso. Ele repetia que não queria chorar antes da hora, disse um deles, rindo. Mas quando a noiva surgiu no corredor iluminado, cada traço de ansiedade dele se transformou em algo profundamente humano, um amor que não precisava de palavras. E é exatamente nesse instante, nesse pequeno momento cheio de brilho e mistério, que a primeira parte termina. A revelação está próxima. Os sinais estão por toda parte. A noiva pode até continuar envolta em segredo, mas o mundo inteiro já sente que sabe a verdade, e ainda assim espera desesperadamente pela confirmação. A música começou antes mesmo que os convidados percebessem. Um quarteto de cordas, posicionado discretamente ao lado da escadaria principal, tocava uma melodia suave, tão delicada que parecia se misturar com o ar frio da tarde. Era uma canção que evocava nostalgia e doçura, o tipo de composição que só uma artista com alma poética poderia escolher. Alguns convidados trocaram olhares silenciosos, e uma sensação de que tudo aquilo era mais simbólico do que parecia tomou conta da sala. Era impossível não notar como a melodia lembrava o estilo de certas baladas icônicas do K-pop contemporâneo, especialmente aquelas que marcaram uma geração inteira de fãs. A sala estava decorada de forma minimalista, incrivelmente refinada, flores brancas alinhadas suavemente ao longo do corredor, velas cintilando como estrelas presas no ar, e uma iluminação quente criando uma sensação de intimidade quase cinematográfica. Não havia ostentação exagerada, nenhum arco floral gigantesco, nenhum elemento destinado a impressionar. Cada detalhe parecia ter sido escolhido para transmitir apenas duas coisas: leveza e sinceridade. E isso transformou o local em um cenário que parecia pertencer a um momento que precisava ser sentido, não apenas visto. Quando a noiva finalmente entrou, o mundo pareceu conter a respiração. O som de passos leves ecoou pelo salão, e a melodia, carregada de emoção, se intensificou. Lee Jong-suk estava esperando no altar,
pareceu desfazer-se em sentimentos. Qualquer traço do ator impecável e calculado desapareceu. Ali estava apenas um homem apaixonado, olhando para a pessoa que significava mais do que palavras poderiam expressar. Quando os olhos deles se encontraram, indescritível aconteceu. Um brilho silencioso, uma emoção que atravessou o ar como um vento suave, carregando consigo uma verdade que talvez nunca precisasse ser oficialmente confirmada. A voz do celebrante se ergueu, querendo que os dois se aproximassem. Jong-suk respirou fundo, segurou as mãos da noiva e abriu um sorriso tímido, quase infantil. Seus votos começaram de forma hesitante, mas logo se transformaram em algo poderoso, cheio de vulnerabilidade. Ele agradeceu por ter encontrado paz em meio ao caos da vida, por ter aprendido a amar com calma e por sentir que, ao lado dela, finalmente podia respirar sem peso. Ele prometeu proteger a essência dela, a doçura dela, e acima de tudo, prometeu não deixar que o mundo exterior apagasse a luz que ela carregava. Os convidados se emocionaram, muitos discretamente enxugando lágrimas enquanto assistiam àquele momento tão autêntico. Mas foi quando a noiva começou a falar que todos perceberam o que realmente estava acontecendo. A voz dela, doce, límpida, carregada de uma sensibilidade que parecia abraçar o ambiente, provocou um arrepio coletivo. Não era apenas a voz de uma mulher apaixonada, era a voz de alguém que, de alguma forma, fazia parte da história musical da Coreia. Mesmo sem confirmação, mesmo sem mencionar nomes, era quase impossível ignorar o fato de que aquele timbre, aquela respiração suave entre frases, aquela doçura tão característica, tudo soava familiar demais. Ela prometeu crescer ao lado dele, dividir o peso e a leveza da vida, e construir um lar onde o amor não fosse uma performance, mas uma presença. Prometeu apoiar seus sonhos, respeitar seus silêncios e caminhar com ele na luz e na sombra. A cada palavra, a sala parecia se encher de uma paz profunda, uma paz tão semelhante às letras das músicas que milhões de fãs ao redor do mundo conheciam de cor. Enquanto isso, do lado de fora da vila, o caos se intensificava. Jornalistas tentavam arrancar informações de funcionários, maquiadores, estilistas e até motoristas contratados, pressionada pelas perguntas que se multiplicavam. E um estúdio soltou uma segunda declaração, mais polida, mas igualmente enigmática: estamos felizes com o novo capítulo da vida do nosso artista. Pedimos compreensão e respeito para que este momento permaneça privado. A identidade da noiva será preservada conforme desejado pelas famílias. Embora a declaração não revelasse nada, a escolha das palavras, especialmente a parte sobre preservar a identidade, provocou ainda mais especulações. E a situação só ficou mais explosiva quando repórteres começaram a ligar insistentemente para a Edam Entertainment, empresa responsável por uma das cantoras mais queridas e reconhecidas da Coreia. A resposta da Edam foi rápida, mas estranhamente vaga: não podemos comentar sobre artistas que não estejam envolvidos em agendas oficiais no momento. Era uma frase cuidadosamente construída, mas, para jornalistas experientes, aquilo soava como um eco cheio de intenções escondidas. Redes sociais explodiram imediatamente. Isso é quase uma confirmação, porque não negaram diretamente. Estão tentando proteger. A recepção após a cerimônia revelou ainda mais fragmentos dessa história fascinante. Um cantor famoso, amigo próximo do casal, comentou em voz baixa que a noiva havia cantado uma breve melodia durante o ensaio. Apenas alguns segundos, mas segundos suficientes para que todos presentes reconhecessem o timbre instantaneamente. Outro convidado mencionou que os dois mantinham uma conexão visível, algo construído ao longo de anos. Algo que não nasce de romances recentes ou superficiais. Até uma estilista revelou, meio sem querer, que o vestido precisou ser ajustado diversas vezes para se adequar à silhueta pequena da noiva, reforçando ainda mais os rumores. Enquanto isso, nas redes sociais, fãs de todo o mundo travavam discussões inflamadas. Muitos comemoravam com euforia, emocionados com a possibilidade de ver duas estrelas que admiravam construindo uma vida juntos. Outros estavam em estado de choque absoluto,
incapazes de processar que aquele relacionamento pudesse ter sido tão profundo e tão bem protegido por tanto tempo. Vários vídeos começaram a viralizar, incluindo um registro de apenas 3 segundos mostrando a sombra da noiva refletida na parede quando ela passou por um corredor iluminado. Em menos de uma hora, o clipe já tinha ultrapassado 10 milhões de visualizações. No auge da noite, durante a recepção íntima, Jong-suk inclinou-se levemente e sussurrou algo para a noiva. Microfones não captaram, mas quem estava próximo ouviu o suficiente para que o momento explodisse nas redes sociais. Obrigado por sempre iluminar meus dias. Meu pequeno raio de luz. A frase, aparentemente simples, coincidiu com o apelido carinhoso que fãs costumavam usar para se referir a uma artista específica. E isso fez com que o público confirmasse mentalmente aquilo que ninguém ousava escrever em letras maiúsculas. Apesar de toda a comoção, uma das empresas envolvidas confirmou oficialmente o nome da noiva, mas isso já não parecia importar. A imprensa coreana publicou manchetes insinuando que uma estrela da música estava por trás do vestido marfim. Comentários se multiplicavam com teorias e comparações de fotos. A Coreia, pela primeira vez em muitos anos, vivia um momento de segredo coletivo, um segredo que todos conheciam, mas que ninguém podia dizer em voz alta. A noite terminou com o casal fazendo sua primeira dança sob luzes suaves, enquanto os convidados observavam em silêncio. Como se estivessem testemunhando algo sagrado. Aquela não era apenas uma cerimônia, era o nascimento de um novo capítulo na vida de Lee Jong-suk. Um capítulo onde amor, respeito e proteção estavam acima da lógica fria do entretenimento. Um capítulo tão silencioso quanto poderoso, onde a identidade da noiva permanecia envolta em mistério, não por obrigação, mas por escolha. E assim, enquanto as portas da vila se fechavam lentamente e o eco da música desaparecia, o mundo percebia que certos segredos não precisam ser revelados para serem verdadeiros. Porque naquele casamento, naquela troca de olhares, naquela voz suave que emocionou até os mais céticos, havia algo que nenhuma manchete poderia capturar: a certeza de que Lee Jong-suk havia encontrado, finalmente, o seu para